Finalmente, que prazer. Estamos de volta depois do que para mim foi um longo recesso. E eu preciso começar rapidinho, já dando só essa explicação, que a responsabilidade é toda minha. Eu errei completamente o planejamento, o cálculo, que era para a gente fazer a sequência certinha de publicações. Então, desculpa o pessoal que nos acompanha. Por uma falha minha, a gente ficou um período aí sem conseguir publicar, mas estamos de volta. Lembrando que a Mari, nossa gestora de marketing, vai me matar, porque ela pede as coisas, eu faço tudo ao contrário, eu escagalho tudo que ela fala. Tem um lançamento para fazer, eu já falo fora de hora. Então a gente tem, vocês vão ouvir esse podcast, tem um segundo na sequência, então a gente vai, a gente está postando a partir de hoje, sim, que eu falei no último, na verdade é a partir de agora, uma vez por mês, mas a gente, quando encerrar esse episódio, a resenha continua aprofundando um pouco mais, mas aí somente para os assinantes. Então, quando a gente lançar a assinatura, provavelmente vai acontecer no final de julho, esses podcasts que não estão vindo ao ar aqui no YouTube de maneira aberta estarão disponíveis para o assinante, aqueles que se interessarem em aprofundar um pouquinho mais na filosofia, eu diria, na filosofia de uma maneira geral, na filosofia da saúde, um olhar que é a saúde 360 graus que a gente está chamando, com uma abordagem biopsicossocial. Dado esse recado, pedir para o pessoal para se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Se tiver um comentário, fica à vontade para fazer. Segue a gente lá no Instagram, conversa com a gente por direct também, que a gente gosta muito de bater o papo. Eu, particularmente, lá no assunto obesidade e emagrecimento, tenho recebido alguns directs que são muito importantes para eu entender como é que está o desenvolvimento do tema. Acredito que para vocês isso também fosse muito importante do ponto de vista da saúde 360 graus. O episódio de hoje, um desafio bacana, que tem a ver com a questão biopsicossocial, que quando a gente fala de saúde 360 graus, a gente está querendo dar um olhar biopsicossocial, então, pessoal, isso é muito importante. Por isso esse nome de saúde 360 graus, que ele parece meio óbvio, e é óbvio, que é para a gente dar uma abordagem mais ampla no ser humano, além de questões fisiológicas, metabólicas, anatômicas e biomecânicas. E hoje, por sugestão do meu amigo Carlos Amoroso, o episódio é sobre o que, Amoroso? Sobre xamanismo, método das lacunas e lugares comuns na ciência do movimento. Muito bem, então eu acho que vale a pena você começar explicando o que é xamanismo e associar isso à área da saúde, sequencialmente à área do movimento. Vamos lá. O xamanismo é ou baseado em lugares comuns, já da ciência do movimento, ou baseado numa interjeição entre uma evidência e outra, ou um conjunto de evidências e outra, porque a ciência do movimento é uma ciência relativamente nova, né, no estudo sistemático, e começou a ser estudado por médicos, né? A medicina já é muito mais antiga e já existe um corpo de estudos muito maior e muito mais desenvolvido. Então, a ciência do movimento é relativamente nova, assim como, por exemplo, a neurociências. E nessa novidade ainda existem muitas lacunas explicativas, ainda mais na musculação, que é mais nova ainda, né? Musculação, no modo geral, treinamento funcional, treinamento, né? Vou dizer musculação, treinamento no geral. Então, tem vários conjuntos de evidência, várias evidências esparsas, de atividade do músculo, atividade do movimento, melhora de bem-estar, diminuição de estresse, etc. E existem muitas lacunas explicativas que você precisa usar como cola das diversas evidências. Isso é uma forma de promulgar um xamanismo, só que eu vou explicar ainda por quê. E a outra forma é, a partir do lugar comum, de uma coisa que é muito comum de se usar, que todo mundo faz, que todo mundo usa, que já ouviu falar, você parte a fazer coisas que também não tem muita explicação, e eu chamo isso de xamanismo também. Ou seja, o xamanismo é o quê? Na falta dessas explicações, ou em lugares comuns, sem evidência suficiente, você começa a fazer bruxarias, feitiços e outras coisas, como se aquilo fosse resolver, aquilo fosse salutar realmente, como se fosse uma certeza, ou como se aquilo fosse um método em si próprio. Isso se cola ao método das lacunas, que é mais ou menos a primeira explicação que eu fiz. Diante das evidências esparsas, eu preciso colocar nas lacunas, ou para sistematizar essas evidências,
Eu preciso criar um método. Só que as evidências estão intermitentes. E ela precisa ser linear. Então, para eu colar, para eu fazer uma cola, eu preciso criar uma sistematização que vai ter um método que vai se encaixar nessas lacunas. Aí eu crio o método Carlos Amoroso de emagrecimento, ou o método Carlos Amoroso de treinamento, ou o método Carlos Amoroso de qualquer coisa, né? Então, isso aí é cheio de vieses meus, achismos meus e encaixes meus. Eu vou citar um exemplo de um gringo, por exemplo, Michael Boyle. O Michael Boyle, ele tem um método Michael Boyle, né? Que do livro 1 para o livro 2, para o livro 3, houve algumas mudanças que ele foi fazendo. Só que muitas das coisas ali misturou a empiria dele, a experiência empírica, a experiência com os atletas que ele tem, um feedback disso, algumas evidências, as quais ele se identificou, porque tem outras que não falam exatamente o que ele disse, só que ele sistematizou isso com um montão de construções as quais ele achou salutar e que se encaixavam com as evidências. Por exemplo, no livro 1, ele coloca a evolução por exemplo, treinamento de quadríceps no livro 1, depois ele modificou. Começava na cadeira extensora, depois passava ao leg máquina, depois mudava para outro leg máquina, depois ia para o agachamento no Smith, depois ia para o agachamento livre. Como se fosse uma progressão, não é que ele dizia que era verdade, mas ele usava quase universalmente com os atletas, como se fosse uma progressão do mais simples, de uma coisa mais aprendível, né, mais inteligível, para uma coisa mais complexa e que teria mais dificuldade de se pulasse direto. Mas a gente sabe que se a gente pegar um indivíduo, botar um peso na mão, botar ele para agachar, não teria problema. E evoluir dentro daquilo próprio, né, do próprio movimento, em vez de passar por esse sistema. Lógico que ele mudou, esse contínuo funcional dele foi se modificando, só que, mesmo assim, ele manteve a mesma coisa. Ou seja, por exemplo, o lift, né, ele começava ajoelhado, depois semi-ajoelhado, depois em pé em passada, depois em pé em paralelo ou vice-versa. Ele sempre criava essa sistematização que eu chamo de método das lacunas. Diante de uma lacuna, ele achou salutar e verossímil aquele método daquela forma, o tal do contínuo funcional, e promulgou aquilo universalmente. Escreveu os livros e aquilo foi imitado sem muitas críticas, do modo geral, pela ciência do movimento. Então, seria isso. E os lugares comuns é a coisa que todo mundo fala que é ruim, que é bom, vai puxado por trás, passar o joelho da ponta do pé. Eu ainda escuto isso. Nessa altura, do campeonato. Eu escutei uma professora falando evitar passar o joelho da ponta dos pés, que aumenta a pressão. Nem falou em trapatelar, né? Porque normalmente quem fala isso nem... Desculpa, mas nem dizer em trapatelar não tá no universo, né? Mas é mais ou menos isso. A explicação do esquema é esse. Mas da hora que a gente estava conversando aqui em off ainda, você estava dando um exemplo prático interessante em relação ao reto femoral. Boa. Aí vamos lá para o xamanismo em definitivo, né? Eu tenho uma aluna, experiências práticas, né? Mas isso já aconteceu diversas vezes, mas eu vou dar esse exemplo. Mas foi tantas vezes que dava um N para um artigo, né? A minha aluna com dor lombar crônica e ela teve episódios de algumas crises dentro dessa cronicidade. Ela contratou um fisioterapeuta para ir à casa dela e ela relatou os episódios do lombar, ele fez uma anamnese, aí ele virou e falou o seguinte, a tua coxa deve estar rígida, né? A sua coxa. Aí ele foi, mexeu no quadríceps, seu quadríceps está rígido. Aí ele puxa a sua pelve em básculo anterior, por isso está gerando uma pressão na lombar. Isso aí é um lugar comum, já antigo, né? Que há vários anos atrás até fazia sentido, digamos assim, há bastantes anos atrás, né? E ele manipulou bastante a região do reto femoral e manipulou bastante a região do ilho-psoas, né? Só que anteriormente eu já havia feito testes com ela só para ver as relações musculares, não estabelecendo relação de causa dessas rigidezes musculares com a dor lombar. E no teste em decúbito ventral, barriga no solo, eu fazendo a flexão do joelho dela a fim de encostar o calcanhar no glúteo dela, aquilo ia com muita facilidade. Ou seja, quando você
Tem um blog, Physioscience, não, Pain Science, blog gringo de um fisioterapeuta, Paul Ingram, se eu não me engano, acho que é canadense. Ele tem um artigo lá que ele fala sobre os alongamentos. Ele diz que o alongamento de quadríceps, desse tipo de posição, ou tem outros tipos de posição, ele não alonga o quadríceps. Ele alonga somente a única musculatura biarticular, que é o reto femoral. Ao deitar a pessoa... Já é bom que já ensina também um pouco de... Ao deitar de decúbito ventral, na hora de você flexionar o joelho e ir com o calcanhar em direção ao glúteo da pessoa, você só alongaria o reto femoral, pois é biarticular. E se a pessoa ainda exacerbar isso fazendo uma báscula posterior da pelve, ele aumentaria esse alongamento do reto femoral. Os outros vastos, tecnicamente, ou não se alongariam, ou mudariam muito pouco o seu afastamento lá da actinimiosina. Então, tecnicamente, seguindo essa lógica do Pro Ingram, que eu não estou falando que é verdadeira nem falsa, que nem é solução para nada, mas é verossímil, eu imagino que seja o que é, ao fazer esse teste, o calcanhar dele encostava no glúteo facilmente. Então, mesmo estabelecendo mesmo que estivesse rígido, estabelecer a rigidez do quadríceps com a causalidade da dor lombar já é muito temerário. Falar essa estrutura causa dor nessa estrutura já é complicado. E ao fazer o teste, não estava. O teste demonstrou que se tivesse uma rigidez, eu ia fazer o caminho do calcanhar para o glúteo e ela ia parar em determinado momento, ela sentiria um alongamento importante ali na região. Ou uma sensibilização à dor importante em determinado ângulo. Isso aí é outra aporia grande, né? Talvez a gente explique mais para frente. Então, ele virar e falar, ele já tinha uma representação, um lugar comum na cabeça, possivelmente não estava atualizado, que se ele estivesse atualizado, fatalmente ele não faria uma afirmação dessa, não agiria dessa forma. É bruxaria, o xamanismo. Ele vem com os unguentos, os pós, aí fala, o seu problema está no quadríceps. Aí ele vai manipular aquilo, vai jogar o pó, vai rezar para os deuses, deus do trovão, Tupã, vai fazer aquela magia e vai melhorar a dor lombar. Justamente fez as sessões, não melhorou, porque além de não ter aquela causalidade, possivelmente não ter aquela causalidade, não era nem o problema em si, pois o teste não entregava esse problema. Ele já veio com aquela representação, aquele lugar comum, foi fazer porque talvez aquilo tenha se repetido em ocasiões anteriores, né? Isso eu chamo de bruxaria, né? Querer adivinhar um problema e, se tratar aquele problema, vai resolver o problema de forma mágica, de forma diferente aquele problema estrutural que está em outra região. Isso aí cai no que a gente vem discutindo bastante aqui, que é você só olhar o lado biológico da coisa, Exatamente, e cai lá. dentro do olhar biológico, você ainda reduz mais ainda. E você vai para um fator de causalidade único, como se aquele fosse... E o Michael Boyle, que você citou, ele tinha uma coisa dessa também, que você resolveu o problema do dor lombar, e eu falei isso em palestra. Em 2010, lendo o livro dele. Em 2010 tu estava em dia. Mais ou menos, que quando eu olho hoje, amoroso, e eu olho o que já tinha disponível naquela época, eu já poderia ter chegado a outra conclusão. Como é que a gente tem que ficar atento a todo momento, e a discussão que é sempre nossa também, de não se apaixonar pelas próprias ideias. Porque nesse caso da lombar, se eu tivesse me apaixonado por essa ideia, eu ia ter mais dificuldade de sair dela quando eu tivesse contato com as evidências. O que aconteceu é que naquela época eu não tive contato com as evidências, por uma falha minha de pesquisa. Ou por um excesso de viés que estava presente ali naquele momento, que eu consegui me livrar em relação a esse assunto. Mas como é que a gente tem que tomar cuidado? Eu hoje, no assunto que eu mais me dedico, eu tenho muito cuidado com isso, quando eu vou para certas questões. Essa semana, por exemplo, eu estava estudando lá um assunto, que eu não vou entrar nele aqui, que eu falei, cara, olha só como é que é maneiro, como é que explica, como é que se eu defendesse essa ideia aqui, ideia A, tem um ponto que eu acho que tem um fator muito forte do ponto de vista bio na obesidade, vamos dizer que é o ponto A. Como se ele fosse um fator que ajudaria muito na prevenção. E esse fator A, ele tem alguns desdobramentos que podem atrapalhar. E o que eu faria, cara? Começa a esquecer o cherry picking, né? Esses fatores atrapalhadores não me interessam, porque eu quero que o fator A seja o grande herói da história na luta contra a obesidade. Não, eu estou aqui olhando e estou vendo que
dependendo da maneira como você avaliar, ele também pode prejudicar. O que não invalida o ponto, que só mostra que ele sozinho, por si só, não se explica. Aí a gente volta para a questão biopsicossocial. Você querer olhar só pelo lado bio, e aí, olhando mais fundo no bio. No caso da dor lombar, ele explicava muito lá no primeiro livro dele, que tem esse contínuo funcional, ele falava da mobilidade do quadril, era a resistência da musculatura paravertebral, e era a mobilidade do quadril, resistência e ativação do glúteo, pautado nos estudos do McGill de amnésia glútea. E aí acabou. Se você entendeu isso, você resolve o problema lombar de todo mundo. Aí você vai lá, aplica, cara, melhora a mobilidade do quadril, pô, tá ok, glúteo tá ativo, faz os testes lá bonitinho, melhora a resistência dos músculos paravertebrais e a pessoa continua com dor. Aí você faz o quê? Você tem um treco na cabeça, porque você aprendeu aquilo, tá bonitinho, tá no livro do Michael Boyle e não funcionou. Tá no livro do McGill, do Michael Boyd. Isso, que é a redução da redução, né? Que está reduzido ao bio, e dentro do bio está reduzido e é só um fator mesmo. Cara, não, você falou de 3 fatores. São 3 fatores, é um conjunto, é uma metodologia, é um protocolo para resolver um problema de um ser humano. E a gente caiu nessa esparrela aí durante muito tempo na educação física. E ainda cai, né? Ainda cai pra bastante. caramba. Ainda cai muito. Em maioria. Porque eu acho que o Amoroso falou muito bem, explicou, e até fez brincadeira de bruxaria e tudo. Mas assim, eu acho que é importante a gente falar o seguinte: no nosso atendimento a gente faz isso direto, né? A gente tem o nosso viés, então a gente vai raciocinar. A gente não tem tempo para ficar captando todos os fenômenos que estão acontecendo ali. Está rígido aqui, falta mobilidade aqui, não sei o quê. E na fisioterapia eu falo isso com certeza, que muitos atendimentos, por a gente ter que fazer rápido, é um pouco de tudo. Então você faz uma mobilização, faz miofacial, fortalece, vai fazendo, porque é isso aqui, eu acho que é isso. Então eu vou mobilizar, vou fortalecer. E você fala assim, mas o que você acha que realmente estava acontecendo ali? A pessoa fala, não, mas falta mobilidade. Ela vai enumerar tudo de novo. Então o problema não é esse caminho, fazer esse caminho, que é um caminho normal. Você não vai estar determinando o que vai acontecer ali, o que está acontecendo, certo? Mas você vai ter uma linha de pensamento e você vai agir em cima daquilo. O problema é você pegar esse teu caminho, se apaixonar por esse teu caminho e vender esse caminho como se fosse a solução, né? Foi o que o Amoroso brincou, eu fazer o método tal, o método amoroso de emagrecimento. O que é um método amoroso de emagrecimento? É tudo que ele estudou e ele viu e ele quis chegar naquele caminho, mas não necessariamente é só aquele caminho. Então, por isso que eu acho que é interessante a gente, no nossa assinatura, que a gente já conversou sobre isso, é a gente ensinar os caminhos. Porque se você fala só do caminho, de um caminho só, fica muito abstrato, porque para quem é aquele caminho? Né? Você falou se você falasse a explicação do calcanhar no glúteo sozinho, fica muito abstrato. Então você tem que botar um ser humano no meio ali para aquilo fazer sentido. E quando você coloca um ser humano, a gente estava falando só de aspecto biológico, quando a gente coloca o ser humano, aí que os caminhos são milhares, né? Talvez até infinitos. Então o problema não é o caminho, o problema não é você chegar no teu atendimento e você fazer o teu caminho e encontrar resultado. O problema é você se apaixonar por esse caminho e achar que é só esse caminho, é só por aí, é só por aqui, levantar bandeira. Esse que é o... Posso tentar dar um exemplo prático? Com certeza. E aí tem uma coisa, antes de dar o exemplo prático, fazer uma breve introdução, porque eu tenho observado no meu Instagram, que eu tomo muito cuidado de falar que a obesidade tem uma questão biopsicossocial, mas muitas pessoas me questionarem, pô, Alan, mas você falou isso, mas e o aspecto psicológico? Como não está claro, mesmo dentro da minha comunicação, como tem a questão psicológica. Aí é uma falha de comunicação minha. Mas também porque quando eu falo de questões psicológicas, eu não quero entrar nas questões técnicas. Primeiro porque eu não estudo, acho que principalmente porque eu não estudo essas questões técnicas no domínio. Então, esse é o primeiro. Segundo, eu não tenho prática psicológica e não tenho nem direito de fazê-la.
E essa semana na live com o Cauê, eu estava falando de 2 alunas que eu tenho que são psicólogas, e elas falam, não consigo falar de psicologia dentro da obesidade. E elas são psicólogas, porque elas teriam que aprofundar no assunto. Mas isso não significa dizer que você não vai olhar o aspecto comportamental. Então, na minha visão, aí eu estou falando da minha visão, Gulu e Amoroso, vocês fiquem à vontade para me corrigir. Na minha limitação em relação a conhecimento, quando eu olho para o psico, eu olho para o lado muito comportamental. Aí eu vou trazer para a questão prática. A gente, sem querer, Amoroso, e eu acho que isso não tem problema, a gente vai criando um certo método na cabeça quando a gente começa a estudar. Sou eu no que diz respeito a emagrecimento. Eu tenho todos os fatores que eu acho que eu preciso trabalhar se a pessoa realmente quiser ter sucesso em vencer a obesidade. E eu não... A minha mulher me critica muito em relação a isso. Além dos alunos que eu atendo, eu faço uma consultoria individual de pessoas que eu não prescrevo. E algumas que eu prescrevo, que eu dou pequenas orientações, pessoas que eu não vou poder atender como personal. Eu não tenho condição de atender mais ninguém como personal hoje. E mal tenho condição, tenho tempo de fazer essas consultorias. Mas elas, como elas me tomam menos tempo, eu consigo ir ajustando. E são pessoas obesas, que estão obesas, que me procuraram. E dentro do meu protocolo, cada vez que chega uma dessas, depois de uma conversa inicial, o caminho que eu vou é completamente diferente. Então, Isso aí. Mesmo que ele passe... Aí eu vou dar 2 exemplos mais recentes agora. Tem uma pessoa, são 2 mulheres. Elas provavelmente, se elas assistirem o podcast, elas vão se identificar. Uma, eu tive uma conversa de 1 hora, em que as minhas principais orientações foram em relação à maneira como ela ia administrar a dispensa dela, sem dar orientação nutricional. Porque eu não tenho condição, e a nutrição é um negócio que vai muito além de você entender macronutrientes. Proteína, carboidrato. Hoje, os nutricionistas bons, a minha aluna que é nutricionista e que me ajuda muito, cara, o nível de conhecimento, para qual suplemento que eu vou dar, o que é mais importante tomar aqui, analisa aqui como é que está a microbiota, analisa como é que está a questão metabólica, e a partir disso, para mexer não só em macronutrientes. É um negócio muito mais complexo do que simplesmente comer mais proteína, comer menos carboidrato, comer menos gordura. E só isso não resolve o problema. Até resolve do emagrecimento, mas não da saúde como um todo. E a nossa vida é muito mais do que simplesmente... Cuidar da obesidade é muito mais de cuidar só do emagrecimento. Então eu tive uma primeira iniciativa com ela para ajudá-la com questões práticas, como ela cumprir o que a nutricionista estava passando, porque ela estava com dificuldade comportamental, puramente comportamental. O segundo caso, a segunda mulher que eu atendi, o início foi só na atividade física. A gente nem teve uma conversa falando de emagrecimento inicialmente. Porque não é só emagrecer quando se fala de obesidade. Ainda que eu tenha uma metodologia, entre aspas, na minha cabeça desenhada, olha como é que eu fui para caminhos diferentes. Essa segunda que eu estou falando, a gente vai entrar numa questão de emagrecimento daqui a 1 mês. Agora é aderência à atividade física. Invoca aderência, melhora o condicionamento físico, organiza a rotina nisso, aí a gente vai começar a falar um pouquinho das outras partes. Aí vai no nutricionista, aí vai ter dificuldade, aí eu tenho as questões práticas que eu entro, que eu vou dar as minhas dicas da minha vida prática. Nem tudo está escrito nos artigos científicos. Sim. Aliás, muitas das coisas que a gente faz não estão. Ou estão e a gente não viu. Mas eu diria que são as 2 coisas. Tem as coisas que a gente não viu, que estão na ciência, e tem as coisas que não estão na ciência, mas o fenômeno existe. Exatamente. E na nossa prática a gente consegue identificar e falar, cara, isso aqui funciona. E quando não funciona, você muda a estratégia. Exato. Até porque quando você está identificando os fenômenos. É como você falou, a gente nunca vai abarcar todos os fenômenos. Porque basta você mudar a tua perspectiva, que você vai achar um outro fenômeno, você muda de novo para outra, as variáveis são infinitas. E então a questão é essa aliança, vamos dizer assim, de conhecimento, tanto científico, você faz aliança com a tua vida prática, faz aliança com o que você está vendo ali na tua frente. E como você já está preparado, né? Você já faz parte da nossa assinatura, você assiste bastante, você vai estar preparado para que, se não der certo, você não se assustar
e você nem achar que você não deu certo porque você não leu o artigo Sim. tal ou porque é alguma deficiência sua. Às vezes não. É a Errou na própria. implementação do É, próprio método. exatamente. Então ali você age naturalmente, você realmente o resultado não está dando certo por aqui e eu vou por ali, entendeu? Isso não é um relativismo, pelo contrário, é você admitir que você não vai abarcar todos, você não vai conseguir, ainda mais para fazer uma regra geral, dor no joelho, uma condropatia, eu vou fazer isso. Não vai achar um caminho. Isso realmente não vai existir, na minha opinião. Perfeito, perfeito. E quanto a essa questão dos mestres, esse exemplo do Alan foi muito bom, porque ele mostrou realmente que se ele tivesse só um protocolo, ele ia pegar todas essas alunas de entrada e ia fazer exatamente a mesma coisa, como é comum na ciência do movimento, em todas as ciências do movimento, até muitas vezes na medicina, vai fazer exatamente a mesma coisa, esperando o mesmo desfecho, né? Só que pelas idiosincrasias de cada uma, né? Ou, tô explicando, pelas necessidades individuais das próprias, né? Que aí ele conseguiu fazer de formas diferentes para poder tentar atendê-las da melhor forma possível, né? Que não É, fosse do mesmo padrão. isso me gera até um incômodo, se vocês lembrarem da minha palestra lá no Simpósio de Menopausa, que eu falei, né? Eu dei um exemplo que tem uma cadeira aqui, que é a cadeira do melhor protocolo de treinamento para emagrecimento. E aí todo mundo que chega tem que sentar naquela cadeira. Só que a pessoa senta e fica desconfortável, ela quer levantar. E tem um monte de outras cadeiras disponíveis que talvez não sejam tão eficientes. Por isso que eu tenho muita dificuldade hoje, Gulu e Amoroso, de ficar estudando. As pessoas falam assim, pô, não, você estuda obesidade e emagrecimento, então você deve saber tudo sobre os métodos de treinamento, de HIIT, tudo. Eu não tenho saco para isso, porque isso não vai resolver um problema. Isso, eu dou uma olhadinha? Dou uma olhadinha. Mas, cara, o que adianta se eu descobrir que o protocolo, sei lá, 30 segundos por 30 segundos de tiro na areia durante 20 Se não vai minutos? caber em todo mundo. Porra, não vai. Se O cara não vai aderir. não vai não caber vai. em todo mundo. Não vai Por caber. isso que eu acho que o tema desse podcast gira em torno da gente. A gente não está querendo fazer uma crítica para nenhum método e muito menos para alguma pessoa. A gente só está falando que você fazer um curso em que você ensine um caminho só, a gente fica meio. Essa é a crítica. Essa é a crítica. E só para complementar, porque quando eu falo o exemplo que eu dei aqui, 30 segundos por 30 segundos na areia é o melhor método. Não estou dizendo que seja ruim estudar isso, não. É legal você ter esse conhecimento. Claro. É bacana, porque aí se alguém encaixa, vai ajudar muito. O problema é achar que esse é o mais importante conhecimento de se ter, que é como as pessoas costumam buscar o conhecimento. Isso me incomoda. Inclusive, até guiado muito por viés nosso, os próprios alunos, eles querem, muitas vezes, isso, uma solução, verdade. um caminho só. Aí é aquela questão que vai demorar um tempo, porque acho que como a gente já acompanha a educação física há mais de 20 anos, então a gente viu o que mudou bastante, e ainda vai mudar, e eu espero que mude nisso, que o próprio aluno venha com a gente com essa cabeça de que, ó, eu não estou buscando uma solução mágica, eu estou buscando aqui um profissional que estudou, que tem experiência e que vai me ajudar nesse caminho, que a gente vai seguir junto. E não necessariamente não vai ser um, porque às vezes está num caminho, você vai para um lado, vai para o outro, mas tudo isso, pô, dentro da ciência, estudando, né, vendo o ser humano como um todo, nos aspectos biopsicossociais. Isso me dá mais um gancho aqui, eu tô me metendo aberto no episódio de vocês. Que, como eu tô trabalhando do meu Instagram de um jeito que eu nunca trabalhei, de volume, né? Eu começo a receber algumas mensagens no direct, que eu fico muito feliz. E muitas são questionando. E algumas delas vêm assim, falando, você falou disso, mas você não está analisando isso e isso. O cara pode fazer assim, assim, assim. E eu acho que a pessoa se assusta quando ela fala assim, caramba, eu concordo com você. Mas cara, você acabou de falar lá no seu stories que o caminho é X, eu tô te falando do caminho Y e você concorda comigo. Como assim você concorda comigo? Porque eu não falei que o caminho X exclui o Y. Eu tô dando uma posição crítica nesse caminho aqui. Talvez eu dê uma posição crítica ao Y, mas o Y, na realidade de uma outra pessoa, talvez ele se enquadre melhor. Vou dar outro exemplo prático.
fiz uma live com o Cauê sobre o fracasso da contagem de calorias. No meu universo de atendimento, tem um fracasso prático da contagem de calorias. Das pessoas que tentam emagrecer e se manter magras via contagem de calorias. O meu universo é esse. As pessoas conseguem e depois elas voltam, ou as pessoas nem conseguem. Agora, existem pessoas que com outros protocolos conseguem e também fracassam. Não é que os outros protocolos sejam melhor. Eles, no meu universo, que é limitado, eles apresentam um percentual de sucesso maior, que não é 100%. E aí eu tenho uma aluna que ela precisa juntar os dois. Ela precisa juntar, junto com a nutricionista dela, a qualidade. E junto da qualidade, ela também ela faz um pouquinho de contagem. Ó, isso aqui eu vou comer um pouquinho, isso aqui eu não vou comer, porque eu não vou deixar de comer esse aqui. E aí é o ponto que toma. Porra, então você é completamente contra, não. Eu sou contra a premissa de que isso vai funcionar. Agora, no aspecto individual, veja, que ela vou dar um exemplo claro. Ela tem. Eu não vou falar de alimento para não entrar. Qual tipo de alimento para não entrar em polêmica de alimento. É um tipo de comida que ela tem que comer quando ela acorda e um outro que ela precisa comer quando ela vai dormir. Que na distribuição de qualidade que a nutricionista fez, não se encaixa. E ela fala o quê? Não vou abrir mão. Ela não quer fazer aquela restrição. Como ela não quer fazer aquela restrição do tipo, vamos colocar aqui do treinamento, da intensidade, ela precisa fazer a intervenção, a restrição do volume. Então ela inclui aquele alimento que a nutricionista falou que preferencialmente não era para ter, mas ela inclui numa quantidade menor, para não atrapalhar. Acabou. É a realidade dela. É uma pessoa no universo de mais de 20 que eu atendo individualmente, que funciona desse jeito. Ou seja, se você ficar preso no mobilidade de quadril, resistência de paravertebral e ativação de glúteo, e isso não funcionar, você despiroca, né? Você trava e fala assim, e agora? O que aconteceu? Você fica refém com esse de método e de caminho único. Você fica refém. Como se fosse a rua sem saída. Chegou lá sem sair. Falei, cara, e agora? Não tem mais. E aí isso vai fazer você precisar de ir para outros recursos bio, mas se você não olhar o psicossocial, ferrou. Eu queria que vocês agora falassem desse aspecto, porque eu coloquei o psico aqui mais como comportamental. Queria que vocês conseguem dar uma passeada nisso e depois explicar um pouquinho o que seria o social, que eu tenho visto algumas pessoas falando isso de maneira equivocada. Eu não quero levantar a bola do que foi equivocado, porque basta vocês falarem o que seria realmente a visão social. Posso começar? Pode. Porque desde o início peguei, quando a gente falou do aspecto biopsicossocial, eu peguei um gancho na cabeça e fiquei guardando. Porque eu acho legal falar o seguinte, tem alguns conceitos, né, que a gente, no nosso dia a dia, que não tem uma definição única, né? Quando você vai tentar definir, por exemplo, personalidade, se for abrir aí dicionário, for ver as definições, você vai ver que ou elas são curtinhas de uma frase meia, querendo abranger muita coisa, aí começa aspecto, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, assim, aí você lê aquela frase e fala assim, não entendi nada, né? E o aspecto biopsicossocial, acho que ele entra nessa linha, porque a gente não consegue fechar uma definição única, como a gente estava acabando de falar, um caminho só de uma definição. Então, eu acho isso legal porque isso começa a entrar na tua cabeça. Por exemplo, você fala de banana, você sabe muito bem o que é banana. Agora, quando você fala aspecto biopsicossocial, o negócio dá você tem que... o que é realmente isso? Então, acho que é um aviso legal para as pessoas não se preocuparem com a definição, enfim, e ao longo do tempo tentar entender. Porque, na verdade, você também... esses conceitos mais, vamos dizer assim, abstratos, eles é como se fosse uma construção, né? É um castelo, vamos dizer assim, né? Metaforicamente falando, que você vai construindo ali, você vai colocando, e depois você fala assim, pô, que legal, eu já sei falar sobre isso. Coisa que eu tinha dificuldade de pensar sobre, agora eu já sei falar. E essa questão do aspecto psicossocial, né, Ana? Porque o biológico a gente já fala muito, principalmente o aspecto social, porque o aspecto social e o psicológico eles estão interligados. Como o biológico também, a gente separa
né, didaticamente, mas o psicossocial, eles estão muito interligados. Porque o social, ele é muito abrangente e ele pega todas as nossas experiências do mundo e às vezes, quando a gente vai falar, a gente nem sabe que a gente está indo buscar lá nesse arquivo, vamos dizer assim, muitas vezes ele é inconsciente, né? Eu já falei em algum episódio que esse aspecto social ele se equivale muito ao processo terapêutico. Aquilo quando você está com a cabeça meio confusa, por algum problema de relacionamento, de trabalho, e você chega no terapeuta e você começa a falar que é a livre associação de ideias, aquilo é o teu aspecto social, é o teu imaginário, você indo lá, que você nem sabe, e você está desencadeando um monte de ideia ali, e aquilo, o terapeuta vai pegando aquilo para tentar montar, fazer algum sentido. Então ele não é só porque o aspecto social ele é muito visto como aquela coisa do ambiente, né? De você estar numa festa e tá todo mundo bebendo, então você viu aquele pessoal bebendo, toda aquela atmosfera e aquilo te leva a beber, tá? Isso aí acho que isso acontece realmente, é um O aspecto social. aspecto sociocultural do ambiente. Exatamente. Tem um exemplo, né? Quase não bebo nada, aí quando eu tô socialmente com esses dois caras, eles me levam a beber. Por sua vez, sou levado pelo Gulu. Continua aí, Gudu. E, por exemplo, tem gente, né, Alan, falando de emagrecimento, tem gente que eu acho que não deve ser a maioria, mas eu conheço pessoas assim que ele no social ele nem come muito. Ele come em casa sozinho, Verdade. entendeu? Então, até isso pode ser um bom exemplo, que isso pode estar ligado ao aspecto psicossocial. Por que ele não come na frente das pessoas? Provavelmente, de repente, aí você vai ver, de repente a pessoa é obesa desde criança, e aí sempre foi chamada a atenção, ela está comendo isso, então, socialmente ele trava, chega em casa, senta a mamona. Então, o aspecto psicossocial, ele não se esgota. Ele não se esgota. Toda vez que você está com uma pessoa ali, tem esse ineditismo de tudo que vem pregressamente desse histórico, né, desse imaginário, que é impressionante. Se eu te fizer uma pergunta sobre um assunto que você nunca estudou, nunca falou nada, mas você já escutou, de repente, um Fantástico que você assistiu há 10 anos atrás, uma conversa que você teve com o professor há 5 anos atrás, e aquilo está ali e você nem sabia que estava. Então, quando você chega com um aluno, um paciente, alguém, aquela pessoa ela começa a interagir com você conforme você vai conversando, tudo aquilo que ela está falando é um aspecto social e ela mesma não digeriu muitas vezes, muito menos você está conhecendo a pessoa ali. Então tem uma arte, vamos dizer assim, uma técnica, né? Não técnica, quando eu falo não que existe um protocolo, mas técnica no sentido de tem a palavra técnica e arte, elas estão ligadas. Sim, sim. Então é isso, você. Mas agora, é o que eu voltei a falar da questão de você explicar o conceito do que é o biopsicossocial. Entendeu? Não se preocupa com isso. Se preocupa em entender, em se aprofundando no ser humano, né? Se você gosta disso, você se interessa por isso. Didaticamente, Gulu, eu poderia dizer, então, que é não ter uma preocupação etimológica, mas uma preocupação ontológica, quando fala de biopsicossocial. Isso. O que você acha, Moro? Se sim, Acho que é por aí. dá uma explicada nisso. Por exemplo, em relação principalmente ao psicossocial, que o bio é mais simples de gerar uma explicação. Mas em relação ao psicossocial, o Gulu fez muito bem, que eu acho que é melhor explicá-los através de parábolas e analogias, exemplos, do que tentar definir a palavra, né, gramaticalmente, né? Porque essa definição gramatical, muito bom gancho, Ambrosio, porque você troca um conceito que é uma palavra por outra palavra. Perfeito. Né? E com exemplos não, você já coloca imagens, já tira a questão da E tem palavra. a questão ontológica aí, né? De como isso se construiu. Do estudo do ser, né? Aí do ser biopsicossocial, do termo biopsicossocial. Exatamente. Que constrói esse termo. Sim, entendi o teu ponto. Essa construção é mais epistemológica, né? Da sistematização do termo em relação com o ente.
Seria as que o duas próprio coisas. ente Seria as duas coisas, que é o estudo do como o ser. ente reage seria mais ontológico, né? Só falar pra galera, ontos é ser, e lógico é explicação, é verbo, etc. É como se explica o ser, né? O ser de alguma coisa, o ser humano, a planta, o animal, esse tipo de coisa. Algum ser Um ente, vivente, né? é um ente. E do ponto de vista epistemológico, mas É o desenvolvimento ao longo do tempo e ao longo das implicações, das explicações para poder formar o termo e adequá-lo ao ser, né? Adequá-lo à estrutura. Perfeito. Acho que é isso, né, galera? Aí a gente corta. Depois, para quem é assinante, vamos começar essa resenha com mais exemplos. A gente vai ter que dar uma aprofundada nisso no próximo episódio. Ficamos por aqui? E o nosso Instagram tá aí, né? Como o Alan falou, o direct tá liberadaço. E a gente vai ter o maior prazer em conversar com pessoas que se interessem por esse tema, que, mais uma vez, o nosso tema biológico e científico sempre está presente, né? Mas a gente resolveu, por isso que é 360 graus, para a gente poder dar um foco mais integral, né? Mais inteiro, sem fatiar. Beleza. Então, em homenagem ao Amoroso, inscreve-te no nosso canal, compartilha esse conteúdo, curte e vá lá no Instagram perturbar essas duas figuras. Um abraço. Abraço. Um abraço, galera.